Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida, você que está assistindo nesse dia essa devocional, e eu gostaria de compartilhar com você o precioso alimento da palavra de Deus que se encontra lá em Provérbios capítulo 3, verso 5 e 6, diz assim: Confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Para essa meditação de hoje, eu queria contar uma ilustração. Conta-se que numa cidadezinha do interior, onde a pena para determinados crimes era a pena de morte, houve um assassinato. E logo a cidadezinha pequena ficou alvoroçada sobre o que teria acontecido, sobre quem seria o assassino. E aquele assassinato havia sido cometido por um homem muito influente e que a qualquer preço queria se livrar da pena de morte. Por isso ele, mancomunado com o juiz corrupto daquela cidade, decide incriminar alguém no seu lugar, forjando provas para isso. E aí ele escolhe alguém que não teria como se defender, uma pessoa humilde, forja as provas e de repente chega a notícia na cidade: olha, fulano foi preso por ter cometido aquele assassinato. Existem provas contra ele. Só que a pessoa que estava sendo acusada injustamente era um homem temente a Deus e muito querido pelo povo. As pessoas mal podiam acreditar, mas como é possível? Não é possível que ele seja o assassino? É um homem tão bom, um homem de Deus. E aí a cidade ficou alvoroçada com aquela história, as pessoas revoltadas porque sabiam que tudo aquilo ali indicava ser uma armação para incriminá-lo, e enfim chega o dia do julgamento. As pessoas na cidade se aglomeraram dentro do tribunal, em volta dele, e havia um clima de revolta, onde as pessoas queriam que aquele homem fosse absolvido. Mas o juiz já havia sido comprado, e ele faz o julgamento, ouve as testemunhas falsas que apresentam as provas, e aí ele dá a sentença. Esse homem é culpado e ele será condenado à morte. Aquelas pessoas ficam revoltadas e o juiz, temendo pela sua segurança, ele tenta apaziguar a situação usando de mais uma astúcia. Ele diz assim: olha, se acalme, eu vou fazer o seguinte, algo que eu não fiz durante todo esse meu período de magistratura. Eu vou deixar que Deus decida se esse homem é culpado ou inocente. Eu tenho aqui dois papéis. Um está escrito culpado e o outro está escrito inocente. E todas aquelas pessoas leram, o papel, e ele falou assim: bom, eu vou dobrar esse papel e eu vou pedir que o acusado retire o papel. E o papel que ele tirar será o papel da sua sentença. Só que aquele juiz, ele havia escrito num outro papel a palavra culpado. De maneira que, como ele estava numa tribuna alta, quando ele se assentou, o que ele fez? Ele pegou o papel que estava escrito inocente e camuflou, e pegou outro papel que estava escrito culpado e colocou sobre a mesa dele. E aí ele pega aqueles dois papéis, os dois escritos culpado, e ele diz assim, ele chama aquele homem e diz assim: olha, você é um homem temente a Deus, todos aqui eu sei que são também, então vamos deixar que Deus decida qual vai ser a sua sentença. E ele diz assim: escolhe o papel que você quer. E aquele homem, pressentindo que se tratava de mais uma armação, ele clama a Deus ali em alguns segundos, e ele pega o papel da mão daquele juiz e come o papel. E as pessoas atônitas ficam observando aquele homem mastigando o papel e engolindo, e o juiz pergunta: por que você comeu o papel? Era para que você abrisse ele, para que nós soubéssemos a sua sentença. E aí aquele homem sabiamente diz assim para o juiz: olha, eu decidi que o papel que eu comi vai ser o papel que vai determinar a minha sentença. E como é que a gente vai saber qual foi o papel que eu comi? É só o senhor abrir a sua mão e mostrar para as pessoas o que está escrito nesse outro papel que sobrou. E aquele juiz, muito contrariado, irado, mas tendo que manter as aparências, ele pega aquele outro papel que estava na sua mão, e o que estava escrito nele? Culpado. Logo, o papel que ele comeu estava escrito o quê? Inocente. Não tinha como saber, e as pessoas eufóricas
gritando, festejando, disseram: eu sabia, nós sabíamos que ele era inocente, Deus o libertou. E aquele juiz foi obrigado a encerrar aquele caso e libertar aquele homem. Pois bem, meus irmãos, é assim que Deus faz quando a gente clama a Ele. A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 1, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. A Bíblia está dizendo aqui, confia em Deus de todo o seu coração, né? Só com um pouco do seu coração, não. É de todo o seu coração. E não te apoies no teu entendimento. O que é confiar em Deus? É também obedecê-lo. Porque quando a gente fala que a gente confia numa pessoa, automaticamente precisamos obedecer às suas instruções. Se você está aprendendo a dirigir e o teu instrutor diz assim: olha, vira à direita, vira à esquerda, pisa no freio, olha a seta, olha o cinto de segurança, pisa na embreagem. O condutor, ele tem que seguir as instruções da pessoa que está do seu lado para que ele conduza o carro em segurança. É assim que deve ser na nossa vida. Se queremos ser conduzidos em segurança nesse mundo, precisamos aprender a obedecer às instruções de Deus, a confiar em Deus. E é de todo o coração, porque às vezes Deus dá um direcionamento para nós, ou a gente não obedece, ou a gente obedece em parte, não resolve. Se Deus deu um direcionamento para você dentro da palavra, se Deus está falando, se o Espírito Santo está falando com você há dias sobre uma posição, sobre uma decisão que você precisa tomar, confia, obedece em Deus. Ainda que você não consiga ver a solução, porque a Bíblia diz que Ele endireitará as nossas veredas, Ele direcionará os nossos caminhos. O que Deus tem para nós é excelente, o que Deus tem para nós é maravilhoso. Deus pode te tirar desse problema, Deus pode resolver essa situação, Deus pode nos fazer ter uma vida maravilhosa, de paz, de sucesso, de vitória, mas precisamos aprender a confiar em Deus. Isso é fé. E essa é a vitória que vence o mundo, como nos diz a Bíblia, a nossa fé. Confie em Deus e você prosperará em nome de Jesus. Nós somos da Segunda Igreja Batista em Jardim Amendoeira e se você quiser acompanhar outras devocionais e os nossos cultos, você joga lá no Facebook, no YouTube, Cibaja, e você vai ter acesso a outras devocionais. Que Deus te abençoe grandemente e que nos dê sabedoria para as situações difíceis da vida. Amém.